Oi pessoal, eu sou a Sabrina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional de Medidas. Bom, para começar, né, o que são os múltiplos? Então, eu vou dar como exemplo, tá, a grandeza comprimento pra gente entender, mas é importante ressaltar que os múltiplos e submúltiplos eles servem para todas as unidades de medida. Bom, então se a gente considerar a unidade do Sistema Internacional de Medidas metro, tá? E a gente tiver que a gente precisar que ela seja expressa não só em metros, né? Mas em unidades maiores, né? Como que a gente pode fazer isso, né? A gente utiliza os múltiplos, tá? Por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, tá? Esses são múltiplos do metro. Por exemplo, por que a gente utiliza, né? Ficaria muito difícil, né, a gente falar a distância de duas cidades em metros, por exemplo, né? Então, se a gente vai falar a distância de duas cidades, a gente utiliza quilômetro, tá? Então, é por isso que a gente utiliza os múltiplos. Bom, agora falando dos submúltiplos, né? Se a grandeza comprimento, né, da unidade da SI, ela for metro, e a gente precisar que ela seja expressa em unidades menores, então a gente vai utilizar os submúltiplos, tá? Centímetro, decímetro, milímetro, né? Se a gente quiser expressar, por exemplo, o tamanho de uma pulga, né, utilizando metro, o comprimento dessa pulga, né, a gente não vai utilizar metro, né? A gente vai utilizar uma unidade menor para expressar ela. Bom, agora falando um pouquinho de uma forma geral, múltiplos e submúltiplos juntos, tá? Aqui eu trouxe um exemplo do metro também, né? Quando a gente vai falar sobre a nossa altura, por exemplo, a gente utiliza o metro, né? Agora vamos analisar na direita, né? Se a gente quiser falar sobre o tamanho de uma montanha, por exemplo, a gente vai utilizar quilômetros. Agora, se a gente quiser utilizar o diâmetro da Terra, a gente não vai poder usar quilômetros, a gente vai ter que usar uma unidade maior. E assim por diante, né? Ali tem o diâmetro de Júpiter, tem a distância do Sol e dos planetas do Sistema Solar. A gente não vai falar em quilômetro, essas coisas maiores, né? A gente vai utilizar as outras unidades. É importante ressaltar que a gente tá vendo que tem o metro no final, tá? Então, o múltiplo, ele tá presente naquela primeira parte da frente, tá? Metro, unidade da SI, bem tranquilo. Agora, para as unidades menores também a gente tem, né? Uma formiga, né? A gente pode utilizar milímetro, é mais fácil. Para um glóbulo vermelho, micrômetro, né? E assim por diante, do lado esquerdo lá. Quanto menor o que a gente quiser analisar, a gente tem uma unidade específica para cada coisa, tá? Por exemplo, a gente tá vendo ali, né? No metro, a gente tem 10 a 0. Agora, no milímetro, a gente utiliza 10 a menos 3, o que significa que é menor. Depois 10 a menos 6, 10 a menos 9, então tudo a gente tem uma unidade apropriada. Bom, então por que a gente utiliza, né, de uma forma geral, os múltiplos e submúltiplos, né? Porque nem sempre a gente consegue utilizar as unidades básicas da SI para representar ou falar, né, tamanho dos objetos ou até mesmo a dimensão da grandeza física que a gente quer expressar. Então, são esses casos, então, né, que a gente utiliza o múltiplo, o submúltiplo, né, a gente usa como prefixo também das unidades de medida. Então, esses prefixos são utilizados para facilitar a escrita, né? Eles são expressos, né, para valores muito pequenos ou muito grandes. Deixando bem claro sempre, né, que podem ser utilizados para todas as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Bom, mas como a gente pode identificar o múltiplo e o submúltiplo, né? Como eu tinha falado ali, a gente sempre tinha, né, o múltiplo ou submúltiplo acompanhado do metro, por exemplo, né, que é o que a gente estava utilizando. Então, da mesma forma, né, a gente tem então prefixos e símbolos para identificar os múltiplos e os submúltiplos. Aqui nessas tabelinhas, né, tem um exemplo de múltiplos e submúltiplos. Então, quando vocês virem, né, esses prefixos e esses símbolos antes das unidades da SI, a gente sabe o que quer dizer, né? Vai ser um múltiplo ou vai ser um submúltiplo. Bom, então aqui eu trouxe um exemplinho de conversão, tá? A gente pode utilizar tabelas de conversão, né? Por exemplo, ali a gente tem, né, que o centímetro é 10 a menos 2, a gente tem que o quilômetro é 10 a 3. Lembrando que esse menos 1, menos 2 e menos 3 é elevado, tá? É 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Um exemplo, então, 1 quilômetro para transformar para metro, a gente pode fazer o quê? 1 quilômetro vezes 10 na 3 metros. Da mesma forma, para centímetros, né? 1 centímetro vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 2. Eu esqueci o 2, ele é um menos, tá? Mas é na menos 2. Então, é essa forma de conversão, né? Que a gente pode utilizar a tabela, tá? Porque esses ali são os multiplicadores, né? Esse 10 na 3 é um multiplicador e o 10 na menos 2 é um multiplicador. Bom, então para finalizar, eu trouxe uma tabelinha onde contém os múltiplos e submúltiplos mais comuns, tá? A gente utiliza então eles pra gente ter uma ideia, que a gente tem os
múltiplos e submúltiplos. Primeiro, na primeira coluna, né, a gente tem então o prefixo deles, né, como que ele aparece antes quando a gente está escrevendo. Ali a gente também tem, né, o símbolo que a gente utiliza para representar e o multiplicador também, tá? Das unidades mais comuns. Em cima, no amarelo, são os múltiplos, no azul, os submúltiplos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês até aqui. Muito obrigada e até a próxima.